Pronto, pronto. Agora nós estamos de volta aí, tá? Vamos esperar que pessoas possam entrar, tá? Pronto, queridos. Muito obrigado aí pelo retorno de vocês. Houve uma oscilação da internet aqui. É a primeira vez que aconteceu com a gente aqui, mas a gente está de volta. Isso que é o mais importante. Bom, como eu estava dizendo, é um bate-papo sobre liderança. A gente está aqui buscando conceitos bíblicos para formar uma sabedoria entre a gente, para melhorar cada vez mais o nosso serviço no reino de Deus, tá bom? Então a gente vai conversando aqui, construindo esse saber e como orientação, aqueles que quiserem falar a respeito do assunto que a gente está tratando, escreve aí, ó, quero falar sim, porque há 15 dias atrás a gente chamou alguns irmãos que tínhamos combinado de conversar e pedíamos até para se preparar, né, para ser chamado, mas aí a gente demorou muito tentando chamar e aí não deu certo. Mas eu tenho certeza que hoje a gente vai fazer um bom trabalho. 45 minutos de bate-papo, né? Estamos começando hoje 8h25, vamos terminar aí em torno de 9h10, mais ou menos, até 9h15 no máximo. A gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Eu vou aqui ler um texto bíblico. Vou ler um texto bíblico que está no livro de Êxodo. Lá no livro de Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento, no capítulo 17. Êxodo 17. Só um instante. Daqui a pouco eu te chamo, viu, Rômulo? Para você fazer seus comentários. Êxodo 17, do verso 8 ao verso 16. Livro de Êxodo, capítulo 17, do verso 8 ao verso 16. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos. Já sabe do que se trata. À medida que foi chegando outras pessoas, a gente vai alinhando aí, que é um bate-papo sobre liderança eclesiástica, tá bom? Tá dando para ouvir direitinho agora? Ok? Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia o inimigo. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratarou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou ali um altar e chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. A gente leu aqui, acabou de ler um período em que o povo de Deus estava já no deserto, né? E atravessando o deserto, tendo que lutar, tendo que vencer a cada dia. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, e para a gente começar a bater o nosso papo aí, é sobre a temática: feito é melhor do que perfeito. Eu não sei se vocês concordam com essa expressão.
Mas a gente viu aqui, no próprio texto bíblico, que houve uma orientação de Deus e assim prosseguiu, Moisés dando ordem a Josué. E aqui não diz que Josué treinou com seu exército ou preparou alguma estratégia para avançar contra o inimigo, tá bom? Mas é provável que o exército de Israel em si já era preparado por muitas lutas que tiveram que enfrentar. Mas aqui não falou de uma estratégia, de como seria. Deus só disse: enfrenta, e disse que estaria com o seu povo. E orientou, Moisés disse que iria pelejar também, só que de cima de um monte, né? E ali ele ia comandar, levantando a mão, ia comandar essa batalha. E o texto diz que toda vez que a mão do líder estava em pé, o povo de Israel prevalecia. Quando caía, quem prevalecia na guerra eram os inimigos. E aí me fez pensar, amados irmãos, sobre o nosso papel de liderança, especialmente nos dias atuais, né? Parece que a liderança do povo de Deus precisa se alinhar com a verdade bíblica e ser uma liderança prática, uma liderança que faz o que tem que ser feito, né? Não é uma liderança que se esconde ou não faz o que tem que ser feito. A liderança do povo de Deus tem que fazer o que tem que ser feito. Agora, de que forma fazer? A gente até entende que tem um texto bíblico, e essa nossa crença de que Deus chama, o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. Inclusive, eu já quero propor essa temática para a próxima semana. O Deus que chama é o Deus que capacita. E essa foi a primeira palavra. Está aí a Tabita, né? Minha prima, filha do presbítero Hudson e da Deinha. Ela me recepcionou na igreja com a juventude da igreja e cantou alguns louvores. Eu me lembro, se eu não me engano, o louvor é aquele: eu tenho um chamado. E aí cantou esse louvor e eu comecei a trabalhar. Eu tinha estudado, mas não tinha preparo nenhum prático. Eu tive que desenvolver a minha função pastoral sem uma prática antes. Porém, essa capacitação ela veio durante. Então a gente vai falar um pouco na próxima semana sobre isso. Mas hoje nós vamos falar sobre a não prática. Você não tem prática e você, mesmo assim, você tem que ir à luta. Mas antes, voltando ao texto, por que eu peguei esse texto? Inclusive, eu mostrei uma ilustração nos grupos de liderança da igreja, tanto de Lagarto quanto aqui de Buquim, uma imagem de Moisés exatamente nessa situação, onde ele estava com as mãos para o alto, e Ur estava de um lado e Arão do outro lado, sustentando a sua mão. Isso é um sinal de parceria, tá? Liderança de uma congregação de líderes, onde um ajuda o outro, né? Um é importante para o outro e todos são necessários. E aí eu coloquei no grupo, não sei quem viu, é uma imagem muito forte. E o que me motivou a falar sobre isso foi uma tristeza que passou no meu coração por esses dias. Olha, uma motivação através de uma tristeza, que foi uma palavra que foi dada por uma presbítera aqui da igreja, falando que a liderança está deixando praticamente o pastor só fazendo esse trabalho nesse momento. Talvez não se sintam preparados para tal. A tristeza não foi a palavra dela, a tristeza foi de ser uma verdade assim, entre aspas. Porque, inclusive, no bate-papo que fizemos antes, os dois anteriores a esse, a gente falou sobre isso, para que a gente possa ser uma liderança proativa. Uma liderança que não fique apenas esperando o comando, mas que ajude, né? Porque esse é um momento totalmente diferente para todo mundo. Então a gente teve que se reinventar. Sim ou não? A gente precisou se reinventar. E essa necessidade de se reinventar é de todos, não somente. E aí eu participei de uma reunião de pastores daqui, e eles estavam falando que as suas comunidades estavam funcionando como se fosse normal. As atividades elas estavam
na sua normalidade, usando a internet. Cada setor, departamento da igreja estava assim funcionando. E eu fiquei um pouco acanhado, porque na minha realidade, que eu estou vivendo, não tem sido tanto assim. Tá? E essa é uma preocupação que eu tive. Embora alguns, eu vejo que já estão se levantando aos poucos, ainda que tímidos, mas a liderança está se levantando aí para fazer alguma coisa. Não pode deixar de fazer. A gente acabou de ministrar uma palavra falando sobre isso, né? Uma palavra falando que a gente tem uma tarefa a cumprir, é aqui na Terra. Então a gente não pode ficar esperando a pandemia passar para a gente fazer nosso trabalho ministerial e missionário. E que a gente precisa orar antes, se encher de Deus e trabalhar. Usar a criatividade e as ferramentas que tem. Até na pregação do Evangelho, por que não? Então, eu fiquei acanhado na reunião dos pastores, que não pude falar muito sobre as comunidades a qual eu estou pastoreando. Tá? Então, a gente está aqui batendo papo, e a ideia é nos fortalecer. E interessante que, através desses bate-papos, por exemplo, a irmã Zilma já pregou domingo. E ela deu esse testemunho de que se sentiu constrangida quando foi chamada e disse não para alguma tarefa. E ela falou abertamente aqui no grupo, com o testemunho dela. Então é muito interessante isso. Eu vou chamar o Rômulo, que é o licenciado, trabalha comigo em Lagarto, que tem tido muita iniciativa, louvado seja o Senhor por isso, tá? Rômulo, você vai falar um pouco sobre isso, se você entendeu alguma coisa, assim, pelo menos onde eu quero chegar, né? Para a gente falar sobre o feito é melhor do que o perfeito. Vamos bater um papo sobre isso. Eu vou dizer algumas coisas, você diz outra e a gente vai construindo. E aqueles que quiserem falar sobre, vamos ficar à vontade aí, pede aí que a gente vai conversar, tá bom? Vou chamar o Rômulo. Obrigado, Rômulo, já vou te adicionar aqui. Rapaz, você tá federal mesmo, viu? Ok, rapaz. Fone aí bonito, um federal. Um fone não, aí, rapaz, que é isso? Depois que fez aí uma live junto com o doutor Cristófani, né? Aí tá Eita, agora mais preparado, né? Quem sou eu sou eu, seu né? servo. Eu sou Quem sou eu servo. na fila do pão? Eu sou servo, meu irmão. Eu sou servo. Participar, Rômulo, galera. por que eu coloquei o tema feito melhor do que perfeito? Porque, às vezes, eu não sei se é desculpa, tá? Pode ser medo também, receio. Alguns têm dado, dizendo que não pode participar, não é isso? Talvez fica apavorado com a câmera, uma coisa nova. E a gente, quando vai construir uma participação litúrgica, é difícil, né? Tem sido difícil. Não posso, tal, eu não vou estar. E a gente vai buscando outro. Às vezes está chegando o dia do culto e a gente não conseguiu pegar todo mundo aí que a gente gostaria de que participasse. Às vezes também acontece com líderes. Talvez, olha o meu pensamento. Muitas pessoas não fazem o que tem que ser feito porque dizem não estarem prontas, preparadas, treinadas para tal. E aí eu coloquei o tema feito melhor do que perfeito, porque pior do que fazer, digamos assim, sem preparo e não sair tudo muito bonito, como a gente gostaria, não é? Que saísse. Hoje mesmo eu fiz um vídeo, me pediram para fazer um vídeo sobre a negritude, né? Falando sobre o dia 13 de maio, da libertação, da igualdade, pelo menos da Martin Luther King, todo aquele movimento afro-americano. E aí eu fiquei apavorado. Nossa, eu sou ruim disso, de gravar, mas eu fiz. Enviei o vídeo e eu fiquei tranquilo depois, por quê? Porque eu fiz. Talvez o pior fosse não fazer. Porque pior mesmo do que ter feito não tão muito agradável, digamos assim, perfeito. Mas fazer no reino de Deus é melhor do que não fazer. Tanto é que quando a gente iniciou esse bate-papo aqui, a gente trabalhou o texto
um dos textos bíblicos, lá em Mateus, capítulo 25, verso 14 ao verso 30, falando sobre a parábola dos talentos, lembra? E falando que aquele que não fez e só deixou lá guardado para não perder, esse Jesus descartou. E a gente sabe que a partir do capítulo 25 é uma mensagem apocalíptica de Jesus e da contagem, né, do povo de Deus e daqueles que são salvos. E aquele que não trabalha, Jesus descorta o mal pela raiz e fala da figueira e seca e tudo isso. Então, o reino de Deus, ele é produção, correto? Então, nessa produção, nem sempre a gente está pronto, porque existe uma urgência de trabalho. E agora, mais do que nunca, está existindo uma urgência de trabalho. E a gente precisa que todos trabalhem. Eu não estou pronto, não estou preparado, mas a ideia é fazer, mesmo que não saia perfeito. Embora, para Deus, a gente tem que fazer o melhor. Mas o pior é não fazer, concorda? Fala aí um pouco sobre isso, que você tem compreendido sobre isso aí, nos ajude a crescer. Bom, o pastor Gesiel e os demais irmãos e irmãs que estão presentes hoje aí conosco, paz do Senhor para todos, né? Para cada um dos irmãos e irmãs. E sobre esse tema, nós precisamos, antes de tudo, pensarmos o seguinte. Quando Jesus ele chamou os seus discípulos não estavam prontos. Interessante. E, no entanto, foram homens, né? E também houveram mulheres que seguiram ao Senhor também, mas de início foram homens que, após o aprendizado com o próprio mestre, fizeram maravilhas em nome de Deus, mas foram chamados sem saber fazer. O que é que a gente precisa então aprender com isso? Todos nós temos dons, temos talentos que o Senhor nos dá, e a gente precisa também entender que temos as nossas limitações humanas, porém, conforme lá, eu gosto sempre de trazer esse texto à lembrança dos irmãos e irmãs, Efésios 4:11, onde Deus mesmo vai dispor as lideranças, uma para cada, né, alguns para cada função, para apóstolos, profetas, evangelistas, e vai discriminando ali. A gente precisa entender que todos nós somos importantes nessa máquina chamada liderança na igreja. O pastor da igreja ele não pode nem deve, digamos assim, levar a igreja sozinho, até porque, primeiro, ele não vai conseguir. A liderança ela é fundamental justamente para ser exatamente como aqui o texto lido em Êxodo, no que Arão e Ur estavam ajudando Moisés ali, né, com as mãos levantadas, mas de forma que Moisés não era glorificado, de forma que Arão não era glorificado, Ur não era glorificado, nem Josué, que estava lá no campo de batalha, empunhando a espada, era glorificado. Deus é que era glorificado através deles. E é esse o entendimento que a gente precisa ter na nossa missão como igreja e como líderes. Os tempos atuais, principalmente após agora essa pandemia, né, do coronavírus, a gente poderia depois até fazer uma conversa mais específica nesse sentido, mas foi uma mudança para todo mundo e ninguém estava esperando. Aproveitando até uma frase que o pastor Gesiel citou, né, as igrejas elas estão precisando, tiveram que se reinventar, justamente, já que não podemos fazer os cultos presenciais, precisamos ter as estratégias então, para que a liderança esteja assistindo esse povo, mesmo que seja online ou via telefone, mas a gente precisa realmente se reinventar e pegar a mão, pôr a mão no arado e continuar a obra. E a questão do que nós vamos fazer, porque para Deus tem que ser tudo muito perfeito, mas espera aí. O que é exatamente perfeição? A gente também precisa tomar cuidado com isso. Porque de repente a gente pode cair num erro de achar que tudo tem que ser 100% perfeito, mas 100% perfeito aos olhos de quem? Aos nossos olhos ou de acordo com aquilo que Deus quer que seja? Porque de repente a gente vai se preocupar muito com a forma. Tem que ser isso, aquilo, tem que ter a melhor produção, os melhores cartazes e tal, sim, mas e a essência? É algo que a gente precisa se preocupar. Então precisamos tomar um pouco. Eu gosto muito assim de tomar um certo cuidado com essa questão de que para Deus tem que ser o melhor, mas como é que eu vou dar o melhor para quem já tem tudo?
É algo Verdade. que a gente precisa parar para pensar. O que Deus quer exatamente de nós é o quê? Que nós simplesmente vivamos como servos e servas. E o servo, ele deve fazer o quê? Servir. Ou seja, nossos dons e talentos estarem à disposição do mestre para que o nome dele seja glorificado. Mesmo que eu cante, muitas das vezes, meio desafinado, mas é claro que eu vou buscar me aperfeiçoar, vou buscar melhorar. Mas e quem garante que eu vou melhorar? Porque, fazendo só aqui um recorte na história, a área de música não era para todo mundo exatamente. Tem pessoas que têm um problema meio, né, muito sério em termos de afinação, em termos de aprender o conteúdo. E às vezes a gente pode cair nesse erro de que para Deus tem que ser o melhor e 100%, mas 100% aos olhos de quem? A gente precisa tomar cuidado com isso. O que nós precisamos fazer é nos colocar na posição de servos e servas. Ou Ô, seja, Rômulo, coloca. Pois não, pastor. tem só uma parte interessante. Tem um Sim, lado, sim, sim. o outro lado da moeda também, né? Tem Sim, pessoas que não se preparam e claro. não E fica são e não tem desculpas. aquele talento, aquela habilidade. E, é para Deus eu faço assim. Pronto, exatamente. Existe esse outro lado da moeda, mas que a gente também não pode ficar, digamos, nem tanto, nem tão pouco, né? Ah, tem que ser o melhor, tudo bem. O que é que eu posso fazer para que saia um serviço com melhor qualidade e Deus seja glorificado? Nós vamos fazer. Mas também eu posso não atingir essa qualidade que eu tanto estou querendo almejar ou que os outros queiram que eu chegue lá. A gente também precisa entender isso, né? Isso. É algo que a gente, porque até inclusive nas nossas igrejas, por exemplo, há pessoas que têm aquela, digamos, uma timidez enorme para fazer uma leitura bíblica, para orar em público. Questão de até dirigir um culto, para ela pode ser um momento em que ela trava toda para isso. E pessoas que hoje dirigem culto, que pregam, que fazem uma leitura bíblica na igreja, um dia também não sabiam fazer. Agora, o Senhor vai trabalhando, né? A pessoa vai se colocando também à disposição do Pai, e Deus vai nos ajudando. Mas é necessário que a gente entenda. Temos que agir como servos e servas, nos colocando nas mãos do Senhor. E, claro, no que nós pudermos buscar a nossa melhoria naquilo que fazemos, que busquemos. Mas também que a gente não fique pensando em tentar copiar o mundo que tem que ser 100% tudo isento de erros, até porque, se for 100% isento de erros, quem será glorificado? Você ou Deus? A gente precisa ter um certo cuidado nisso aí. Entendeu, pastor? E aí nós vemos que, voltando um pouco aqui à questão de Moisés, Arão e Ur, a liderança ela precisa agir de maneira integrada. E como eu disse logo um pouco no início, o mundo que nós estamos passando agora, diante desse coronavírus, depois que passar essa pandemia, a normalidade que virá não vai ser mais a normalidade que a gente conhecia antes. E a liderança precisa já começar a se preparar para isso. Nós vamos enfrentar um tempo na qual as coisas não vão ser iguais ao que foram antes de começar essa expansão desse vírus aí. E a gente vai precisar estar mais atentos como liderança, nós vamos precisar estar mais junto com as nossas lideranças, para estarmos acompanhando a igreja, abençoando a igreja, orando. Não pode ficar apenas restrito na mão do pastor ou da pastora. A gente vai precisar, né, uma palavra aí, como o pastor conhece, uma palavra lá no grego que se chama metanoia, ou seja, transformação de mente. A gente vai precisar muito disso daqui a algum tempo. E já precisamos começar isso agora, porque o mundo está passando por algumas transformações diante do vírus, e depois que o vírus for controlado, a normalidade que vem aí não será mais a mesma normalidade que a gente chegou a conhecer. Então é preciso que a liderança dê as mãos para que a gente, justamente, o que é que nós podemos fazer para a honra e glória de Deus? O que é que nós podemos fazer para ajudar o pastor, a pastora, o conselho, as coordenadorias locais? O que é que a gente pode fazer para, como liderança, darmos as mãos e a igreja toda ser abençoada? A gente precisa cada dia pensar nisso aí.
Por enquanto é isso, pastor. Amém, amém. A gente fica feliz, né, com esses comentários, porque a princípio, eu como anfitrião aqui, como a proposta, né, de a gente construir um saber, e a ideia que eu tenho é essa, né, de que a gente precisa realmente conversar sobre os assuntos. E nessas conversas vai se despertando, né? Mas, por exemplo, eu sei que o Arão e o Urs já subiram com Moisés, mas eles não sabiam o que ia acontecer lá em cima. E eles, uma coisa que mostra-nos é que eles estavam prontos. Acho que eles não sabiam o que fazer, talvez não tivesse tido essa experiência outrora, mas eles estavam lá. Acho que esse é o princípio. Do feito melhor do que o perfeito. Essa é a ideia de que eu estou aqui para contribuir. Eu existo para contribuir, seja qual for a forma, qual for o serviço. Eu sou servo. Isso, essa ideia original de que a gente aprendeu aqui há uns 15 dias atrás, 15, 21 dias atrás, de que a liderança, o que caracteriza a liderança do povo de Deus é o serviço. Né? Não só a liderança, mas a igreja como um todo. Você se converteu, sou servo, né? Estou a serviço. Eu não sei qual é o texto bíblico que fala que a gente era escravo, ou seja, no sentido de que eu não tinha poderes sobre mim mesmo, tá? Não tinha poder sobre mim mesmo. Eu não sei, Rose colocou alguma coisa aí, mas ela está aqui do meu lado, depois eu pergunto. Eu não tinha poderes, né, domínio sobre mim, porque eu era escravo do pecado, mas agora livre, me torno escravo. Acho que é o apóstolo Paulo que fala sobre isso, né? Me torno escravo de Cristo. Aí vem aquela ideia de que precisamos escravizar na mente, na alma e na prática, né? No corpo como um todo. Então o princípio de U e Arão era esse: eu estou aqui para servir, não sei o que eu vou fazer, não sei se eu vou ter o preparo adequado, mas eu estou pronto. Acho que esse é um princípio que a gente não pode esquecer nunca, né? Eu sempre digo que talento é diferente de dom. Não, isso é óbvio, né? Talento, a pessoa nasce com essa habilidade, depois vai aprimorando ela. Por exemplo, cantar. Quem tem uma voz afinada e tal, canta, né? Você pode aprimorar isso. Mas se não houver o dom, não vai ter muito efeito. Você vai cantar, pode dizer até que está cantando louvor, mas não está cantando louvor. Porque tudo antes vem de um princípio chamado coração, dedicação, devoção. Então, o dom, ele é uma devoção, é um chamado. E você faz de coração. Quando eu fui para o seminário, eu passei por essa experiência, eu via pregadores, né? E eu dizia, nossa, queria ser como aquele cara ali, mas eu acho que eu nunca vou ser daquele jeito. E eu aprendi que cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem a sua característica. E eu tenho a minha. Talvez inspire outras pessoas, como alguns me inspiravam, né? Rose disse que é Romanos 6:8. Romanos 6:18, falando sobre a questão da escravidão. Do pecado, agora, a pessoa se escraviza. É nós que nos escravizamos. Né? No sentido de trabalho feliz. Ele me salvou e eu estou à disposição dele. Porque Deus devolveu para a gente o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é de dizer sim ou não, mas das decisões pessoais, de responsabilidade pessoal. Mas eu penso que depois que Cristo nos salvou, a gente devolveu para a gente a condição de dizer não ao pecado. Que antes nós estávamos escravos a ele. E aí a gente diz não ao pecado e diz sim para Cristo. E agora eu sou de Cristo, sou servo. O que tu pedir eu faço. Né? A ideia do escravo, ele fazia sem vontade, porque era obrigado. Agora nós nos escravizamos e fazemos porque somos livres. É uma diferença muito grande. E
E o trabalho no reino de Deus, ele passa por isso primeiro. Então, eu comecei a praticar a pregação, estudos bíblicos, o pastoreio. Eu acho que a primeira pessoa que eu fui pastorear, né, essa ideia do pastoreio, da pastoral com a pessoa, eu me tremi todo, não sabia o que dizer. Porque às vezes a gente tem algumas ferramentas que dão pra gente, mas a gente não sabe ainda usá-las. Como agora, né? A gente está aprendendo a usar a ferramenta. E um monte de gente está aprendendo já. Aqueles que participam das lives, com algumas tarefas, orando, lendo um texto bíblico, ele já começou a ter intimidade com isso. Então, imagina aquele que vai dizer não sempre, por exemplo. Né? Se você disser não sempre, você não vai aprender nunca. E aí o que foi que aconteceu com U e com Arão? Providenciaram um banquinho para Moisés, porque o homem já estava cansado, estava sozinho nessa luta aí, digamos assim, fazendo a parte dele. E a parte dele precisava de auxílio. E aí foi que ele arranjou um banquinho, senta aí Moisés, me dá teu braço, e cada um ficou numa posição. Não deve ter sido fácil, né? Porque você segurar, ficar com o braço estendido não é fácil. E a responsabilidade, além disso, tem a responsabilidade com aquilo que você faz, né? Então a gente viu o lado da moeda que você falou, que a gente precisa se aprimorar, não fazer de qualquer jeito, mas pior do que não fazer, pior do que fazer, às vezes, sem tanta habilidade, é não fazer. Eu acho que isso é pior, porque o texto da parábola dos talentos, ele é um texto que diz que Jesus não gosta disso, ele corta mesmo aquele cara. Eu me lembro uma vez que eu tinha um presbítero na igreja, lá na Bahia, e de repente ele começou a desprezar o trabalho, relaxar, até na sua vida devocional, né? Começou a relaxar. A gente via isso nitidamente na face, o homem estava defiando. Chamei ele para conversar e trabalhei esse texto numa pastoral e disse, olha, irmão, é Jesus quem diz isso. E por amor, a gente não quer que aconteça isso. Porque até aquilo que você não tem, lhe será tirado, né? Então, às vezes, nós não temos nem muita coisa, digamos. Embora temos tudo, né, que é Cristo. E perder isso é complicado. E a gente, pastor, talvez, sim. só fazendo aqui uma rápida adaptação, no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 27, Jesus diz o seguinte: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Ou Qual é o seja, texto? isso, João, capítulo 3, verso 27. Você pode repetir, por favor? Respondeu João, né, isso aí no caso, João Batista, né, falando. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Tá? Interessante, então, trazendo isso aí para nós como lideranças, aquilo que a gente recebe das mãos do Pai, a gente precisa pôr na própria seara do Mestre, com a certeza de que o Senhor mesmo vai, já adiantando aí, quem sabe um pouco que a gente vai conversar a próxima terça, Deus mesmo que vai nos guiando. Nós vamos em alguns momentos fazer talvez com muita simplicidade, sem muita perfeição, entre aspas, mas Deus mesmo vai nos dar crescimento por meio da sua palavra, por meio na medida também que nós buscamos orar mais, nos aproximarmos mais de Deus. Deus também vai nos capacitando mais e melhor para fazer o seu serviço. Mas é importante que a gente use as sementes que nós já recebemos. Ok, verdade. Eu não sei se alguém mais quer falar, né? Tem quantas pessoas? Aqui está dizendo que tem 4 pessoas, mas eu acho que tem mais, né? É porque eu não sei se... Às vezes a pessoa entra e sai. Teve uns problemas aí de conexão também, né? Eu não sei exatamente. Não. Não dá para perceber todo mundo. É que eu estou dividindo a tela contigo aqui, eu não consigo olhar Não, mas quem mais está, né? pode explicar qualquer coisa. Deixa eu Chamar desligar. mais à vontade.
Pois é, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Aqui nós temos mais pessoas do que indica lá em cima, mas não muitas, né? Temos a Carol, a Alzilma, a irmã Alzilma, o presbítero Cláudio e a diaconisa Ciene, né? Temos essas pessoas aqui. Rose saiu, né, Rose? Rose saiu? Ah, não, tem mais pessoas aqui. Tem o Fernando, Napolitânia, tem a presbítera Eliene, né? Bom, quem quiser aí, não sei, fica saindo, entrando, não sei. Tá travando, aí eu tô saindo por isso. Não sei se é por causa da conexão da internet. Tem alguns amigos também que entra, sai e tal. Mas é isso, né? A gente não, infelizmente, a gente não vê toda a liderança que é convocada, né? Eu não sei se é por causa da internet ou porque realmente não houve o interesse, né, de conversar sobre isso. Ou não pôde, também, né? Às vezes acontece isso. Mas é um assunto, mas são assuntos interessantes, porque eu confesso que existem momentos que eu fico constrangido com o amor de Deus. Eu vou chamar Rômulo novamente, viu, Rômulo? Chamar você aí novamente. Eu não vi ninguém, assim, eu não vi que todo mundo pediu, né, ninguém pediu, na verdade, para falar. Mas eu tô aí, tá aberto, tá? A gente ainda tem mais uns 15 minutos de bate-papo. Como eu estava falando, eu fico constrangido com o chamado de Deus, né? Eu acho que realmente a internet hoje está um pouco variando. Eu não estou conseguindo te ver, Romulo. Você atendeu, mas não saiu de novo aí. Fala aí alguma coisa. Eu ouvi. Tô ouvindo. Pronto, tô aqui. Eu não estou te enxergando. Não estou te enxergando. Tá um pouco turva. Sua câmera aí tá um pouco turva. Eu acho que é a internet mesmo que está dando uma variada. Tanto aqui como em outros lugares também, né? O presbítero Cláudio está aí. Bom, quem quiser falar, diga assim, eu quero falar. Ou se não, já chama. Tá Isso. bom? Aliás, Importante. não pode chamar se você tiver, né? Não, mas aí quem chamar, o senhor desconecta e conecta a pessoa. Não tem problema não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te desconectar e conectar de novo, porque eu gosto de ver se eu... Aqui de novo. Acho que a internet está nos trazendo alguma dificuldade. Aí, você está aí. Agora eu estou te vendo. Né? Então, assim, quem quiser falar, a gente tem aí uns menos de 15 minutos para falar sobre o assunto. Mas eu estava dizendo que o amor de Deus, ele me constrange. Eu fico constrangido quando eu sou desafiado e amarelo, sabe? Dá aquela amarelada quando eu sou desafiado. Igual a declaração da Alzilma, né? Eu amarelei, mas estou disposta, hoje eu estou viva e firme aqui para cumprir o meu papel, né? Mas assim, eu fico muito constrangido com esse tamanho de amor de Deus, né? E não somente o amor de Deus, o sacrifício que ele fez, mas também ele confiar a gente, né? Pessoas tão simples, comuns, confiar tamanho trabalho. Olha, gente, cuidar do rebanho que foi comprado com o sangue precioso de Cristo. Requer da gente muita responsabilidade. A Carol disse, eu também não costumo dizer não. Mesmo com medo, às vezes, né, Carol? Mesmo a gente fica assim, medo e, poxa, não sei como fazer, mas eu sempre digo aqui, Ana Clara, Ana Clara, a tendência humana é dizer não, mas não diga não, diga sim. Ela gosta de fazer as coisas bem feitas, né? A Carol está aí dizendo, ela também gosta muito de fazer as coisas bem feitas, mas tem horas que não tem como. E a gente tem que dizer sim, olha, eis-me aqui, envia-me. Interessante que esse texto do Isaías, quando o Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim, ele sabia que ele ia pregar para um povo que não iria ouvi-lo, que ia fazer ouvido moco. Que chamado louco, né? A gente nem está preparado para falar para quem ouve, quanto mais falar para pessoas que não ouvem. Porque quando eu estou pregando e eu não consigo perceber o feedback da igreja,
rapaz, aquilo vai abatendo a gente. Não é assim? Você também passa por isso? A gente não vê o retorno. E eu sempre digo para a igreja, gente, a gente está se comunicando aqui, então não é um monótono, a gente está conversando púlpito e igreja, e a gente precisa ver a expressão. E eu sempre desafio a igreja aqui, é isso, e eu percebo. Claro que tem pessoas que estão pregando, mas não é a melhor coisa que ela faz no reino de Deus, mas ela está pregando. Eu lembro que uma vez o reverendo Heitor, lá de Fortaleza, não sei se você chegou a conhecer, né? Conheci. Marido da reverenda Cristina. Ele foi deão na época lá e foi meu professor, um cara muito capacitado, viu? Ele contou uma história que ele tinha recebido o chamado pastoral e já tinha se formado, e ele foi o primeiro aluno do seminário de Fortaleza a se formar, o Heitor Glória. Foi o primeiro aluno. E na época ele era caminhoneiro e ele estava ouvindo rádio pregadores que não tinha conhecimento bíblico, mas estava pregando. E ele dizia assim, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Numa cabine de um caminhão. Se eu tenho capacidade, se o Senhor me chamou. Então ele tinha dito não antes. E naquele dia ele disse sim. E dali para cá ele não parou. Né? E realmente a gente precisa repensar muitas vezes quando dizemos não. E dizemos, não estou preparado para fazer isso e aquilo. Sendo que Deus é que dá. Você acabou de ler o texto em João 3:27. Nada que a gente faça, se não for de Deus, né, dos céus para a gente. Então, esses dias a Rose estava assistindo a live de uma moça, e a gente conhece Rose. Rose é muito capacitada, assim, ela é desinibida, bem desenvolvida. E eu estava chamando sempre ela para a gente fazer um live com a nossa equipe e tal. E ela dizia não, agora não e tal, porque realmente ela ainda está constrangida com essa ferramenta. Mas ela viu uma moça que, por exemplo, tem muito menos tempo do que a gente nesse ramo de atividade, mas é uma moça ousada, né? Ela faz, e ela disse, por que não fazer agora? Mais ou menos isso. A Rose contou e disse que aquela palavra sacudiu ela. E tem que ser feito agora. Irmãos e irmãs que estão aí, o reino de Deus, se você diz que é crente, se você pensar em evangelho, você tem que saber, entender definitivamente que o evangelho é produção. Existe uma produção do reino. Eu preciso produzir no reino, seja o que for. Aí eu já falei isso para a igreja e eu fui zelador da igreja. E quando eu fazia esse serviço na igreja, eu fazia com muita alegria. E eu me lembro que meu menino, né, pequenininho, me ajudava a lavar. E todos os dias eu limpava. E eu lembro que a pessoa que era contratada para fazer isso, só fazia final de semana. E eu todo dia estava lá, limpando os bancos, a igreja e tal. Aquilo ali para mim era uma tarefa ministerial. Uma tarefa ministerial. Eu estou falando de mim, né? E eu sei que existem muitas pessoas assim. E aí a gente dizer não, porque está dizendo que não está preparada, eu também acho isso muito perigoso. Por isso que eu trouxe esse tema. O feito é melhor do que o perfeito. Porque quando a gente não faz, a gente não produz. E quando a gente faz, mesmo com a nossa deficiência, como Carol, mesmo se sentindo pequenininha, e aliás, essa questão de se sentir pequenininha está relacionada ao Deus grande que é. Mas, interessante fazer, porque o pior é não fazer. E quando eu faço, eu aprendo. Quando eu faço, eu ganho experiência. E aí a experiência vai produzir muitas coisas boas daqui para frente. E até penso que Deus, se a gente for fiel no pouco, a Bíblia diz isso, seremos colocados no muito, né? E tem um outro detalhe, pastor, aí, que também é o seguinte. Na medida em que nós venhamos dizer não, seja para o pastor, seja para a liderança como um todo, quem vai perder com isso? Todos nós perdemos com isso. Perde a pessoa, porque é uma oportunidade que Deus nos dá em servir ao seu reino, e perde a igreja como um todo, porque a igreja é o corpo de Cristo, e tudo que façamos devemos fazer para a glória de Deus. Então,
não é para o engrandecimento meu, ou do presbítero, ou do diácono, da diaconisa, da presbítera, mas tudo que façamos é para a glória do Pai, e nós sejamos assim também edificados com isso, abençoando uns aos outros, né? Na medida que eu digo não, então quem perde? Eu perco, não está me colocando a serviço, mas toda a igreja perde junto. Interessante, licenciado Rômulo, essa concepção sua, que me fez lembrar dessas duas coisas que você falou, né? A questão da perda, que quem perde é o reino, é isso? E a gente também perde, porque Sim. a gente perde de ganhar uma experiência e de fazer um bem. E também tem a questão da particularidade. Você falou que tem que ser para a honra e glória de Deus. Quando eu digo que as pessoas devem divulgar suas tarefas, não é para se mostrar assim, eu estou fazendo, mas mostrar que a igreja está em movimento. Aí eu me lembrei, você me fez voltar aqui o texto de Moisés. Há momentos que, como um pastor da igreja, e nesse momento, eu até estava conversando ontem, uma preocupação que eu vou dividir com o conselho, vou fazer uma reunião para dividir com o conselho da igreja, e essa preocupação pode estar aí também em Lagarto, também está em Lagarto, que é alcançar aqueles que não estão sendo alcançados nesse momento. Como edificar a vida desses? A gente não pode ser imprudente de visitar essas pessoas, e essas pessoas de repente contraem aí a Covid-19 e vão dizer que foi a gente, digamos assim. Então, por amor à pessoa também, de repente a gente está com essa infecção e a gente pode transmitir uma doença para a pessoa, correto? Principalmente Certo. idosos. Os idosos nem sempre estão participando. A gente viu aí no caso do Lagarto a irmã Rita, tem a irmã Josefa, Arnaldo Santos, tem muitos outros que não estão sendo alcançados. Tem uns que têm condição de entrar, mas essas pessoas em si, que a gente citou, a gente viu a irmã Leda, dificuldade, a gente não está podendo ir lá. Mas assim, quando a gente divide a igreja em tarefas, departamentos, PGs, a ideia que se tem é que todo mundo vai sendo alcançado. Correto? A ideia é essa, porque o pastor sozinho não consegue alcançar todo mundo. Então, a liderança ela é distribuída para isso. E a gente tem toda uma estrutura da igreja, que estamos aqui em Lagarto, ou em Buquim como Lagarto, tem essa estrutura. E aí a gente fica com aquela preocupação, meu Deus, como é que eu faço para alcançar essas pessoas? Aí que entra o papel da liderança. Eu vi o reverendo Everaldino falando que ele está agindo na igreja lá do Socorro como se fosse normal. Faz o boletim e além desse boletim, cada líder faz o seu papel, diaconia está atuando, juventude e tal. E ele falou um pouquinho sobre isso no bate-papo com os pastores. E eu fiquei, poxa, que interessante, né? Não necessariamente fazer o boletim, distribuição do mês, eu acho que todo mundo sabe o seu papel. Então aqui a gente tem o PG tal, como aqui em Buquim tem o povoado tal, tem algumas tarefas, e a gente quer alcançar tudo isso, e faz-se necessário agora que, como sozinho a gente não está conseguindo alcançar, vamos lá segurar o braço, né? Um de cada lado, representando. Exatamente. E nessa questão, pastor, só assim, ampliando um pouco a conversa, como liderança, por exemplo, nós podemos, digamos, algumas pessoas de fato não estão conseguindo assistir, por exemplo, pelo Instagram, muitas das vezes por limitações de internet e tudo, mas a gente dispõe de outras mídias, outras redes sociais, por exemplo, o próprio WhatsApp, para uma chamada de vídeo, uma chamada de voz, ou até ligar mesmo. Então a gente precisa se valer agora de todas as ferramentas que a gente dispõe de comunicação, fora Instagram e Facebook, para tentar justamente alcançar esse pessoal. Eles podem não assistir o Instagram, mas uma ligação telefônica ele atende. Seja mas onde via eu quero... WhatsApp, não, né? Então a gente tem que fazer valer isso aí para poder alcançar esse povo. Isso, mas onde eu quero chegar? Por exemplo,
Aí em Lagarto nós temos o PG, 3 PGs, né? E tem mais um Isso. povoado que tem uma atividade que a gente não sabe se está acontecendo não, digamos assim. Não está, Não, não. né? Deu uma Então, pausa. os responsáveis, os líderes, os auxiliares, até mesmo o membro do grupo em si, ele pode fazer esse trabalho, porque a ideia é que a gente se pastoreie, né? Tenha um pastoreio mútuo. Só que a gente não sabe se isso está acontecendo. E em mim está criando uma aflição nesse sentido. Por quê? E ao mesmo tempo, eu acho que a estrutura precisa ser respeitada. A estrutura precisa ser exercida. Então, se a igreja, no normal, ela tinha todos os departamentos, coordenadorias, lideranças funcionando no normal, também nesse tempo de isolamento, deveria estar, ou poderia estar funcionando. E aí é que entra a questão de como, eu não sei como fazer, mas eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Concorda? Então é esse pensamento, esse conceito de trabalho que precisa ser estabelecido nesse tempo. Como vai fazer, é como você falou, o importante é a essência. Uma vez eu estava falando que a gente pode mudar o modelo de escola dominical? Pode. Alguns, não. Tudo bem. Por exemplo, tem cidades que lugares que não funciona. No meu ponto de vista, por exemplo, Lagarto mesmo ainda não funciona. A escola dominical em si, esse modelo, poderia aprimorar esse modelo, fazer de outra forma, sim. Eu lembro que uma vez em Alagoinhas eu falei, vamos suspender a escola dominical, porque não está tendo efetividade, e vamos fazer o trabalho semanal, o estudo de casa em casa. Algumas pessoas se assustaram com isso, mas o estudo de casa em casa funcionou melhor do que a escola dominical. Ou seja, a essência não foi tirada. Né? Que a essência é a educação cristã. Mas a forma, sim, mudou. A forma não é o mais importante, agora é a essência. O estudo bíblico precisa acontecer no meio do povo de Deus. Né? Mas, voltando a falar sobre a estrutura da igreja, quando você como pastor, sabendo que a estrutura está funcionando, você fica mais aliviado, mais tranquilo. Olha, o povo está sendo edificado, está sendo acolhido, está sendo pastoreado. Todo o povo, não somente aquele grupo específico. Então, é como você mesmo falou, ficar somente na live cultica, usando essas ferramentas digitais, nem sempre vai alcançar. Então, outras coisas, como telefonema e tal. Só para a gente já ir fechando aqui, e eu quero agradecer todo mundo aí que participou, escreveu. Eu só não vi alguém dizer, olha, eu quero falar. Vamos lá, é importante você falar. E é interessante observar isso, porque assim, quando eu estou conversando com você aqui, que você participa dessa live comigo, os seus amigos entram. Concorda? Quem te segue lá no Instagram, entra. Pessoas que eu não conheço. Então, se você participa, isso ajuda a outras pessoas, seus amigos que te acompanham, que seguem, também ter a curiosidade de participar. Não só estou falando do bate-papo, estou falando do culto no geral. Então, é muito importante você dizer, olha, o feito é melhor do que o perfeito. Então, vou fazer, e com o princípio de que eu estou adorando a Deus e fazendo a minha parte. É um princípio interessante. Aí eu esqueci o que eu ia falar. Se tiver dificuldade, busca ajuda. Eu ia falar o seguinte, a juventude daqui teve uma iniciativa por parte de uma das irmãs, inclusive o culto de domingo vai ser dos jovens, dirigido pelos jovens. É bom que eles vão interagindo, né? E aí, eles tiveram a ideia de alcançar os irmãos que não estão antenados aí, né? Principalmente os mais idosos. Aí eles tiveram a ideia, que foi até eles viram que uma determinada igreja realizou, de ir nas portas dessas pessoas. Por exemplo, vai em um carro da família, o outro vai com o carro da sua família. Aí na porta desses irmãos, se tiver uma caixa que usa a bateria e canta 1, 2 louvores. É uma forma de dizer, estamos aqui próximo
não esquecemos de você. E aí canta um louvor, tal. Eu achei uma iniciativa interessante. E aí, eu coloquei lá no grupo do Ministério de Música, dizendo, e aí, vamos botar em prática? Aí depois me perguntaram, e aí, isso vai dizer o dia? Eu falei, não, a gente precisa de alguém para coordenar esse trabalho. Eu não sei, mas não deu ideia? Vamos lá fazer, a gente vai ajudar. Eu dispus o meu carro, que se eu for cantar vai assustar mais do que edificar. Né? Então faça. Eu sei dirigir, eu levo lá no meu carro, boto gasolina e vou. Então, é isso. É interessante a gente ser proativo, que é a ideia do tomar iniciativa, dizer eu faço, mesmo que não saia perfeito, mas eu vou fazer e vou melhorando a cada dia que passa. Então é isso, gente. Não fazer é pior. Eu acho que é o que resume nosso ensinamento de hoje. É melhor fazer do que não fazer. Faça. Foi chamado, foi desafiado, diga sim. Quem vai auxiliar é o Espírito Santo de Deus, que está sempre com a gente. Não é? Ô, Tá pastor, bom? só para encerrar, só queria deixar aqui mais um versículo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, a primeira parte do versículo, onde diz o seguinte: porque de Deus somos cooperadores. Só para a gente fechar aí. Pois Ou seja, estamos juntos aí, Deus conosco junto também. É isso. Eu acho que fecha bem esse bate-papo da gente, né? Nós somos cooperadores de Deus. Quem é Deus? O Ser Supremo, Todo-Poderoso, Criador e sustentador do universo. A sabedoria. Né? Deus é tudo isso e muito mais. Incomparável. Aí me chama para contribuir, para colaborar com o seu reino, com a instauração do seu reino. Olha, quem sou eu? Volta a falar aquela frase, quem sou eu na fila do pão? Então, somos servos inúteis, vamos ser sempre servos inúteis, mas ele nos chamou, nos confiou. Eu acho que isso aí é que constrange a gente. E ele disse, ó, eu faço, não sei, estou morrendo de medo aqui, tremendo na base, mas eu vou fazer. Né? E aí, se sentir útil é uma coisa interessante. Faz muito bem para a gente. Tá? Então, Deus não nos deu o espírito de covardia, desse medo todo de fazer. Deus deu o seu poder sobre nós e espírito do amor acima de tudo, né? Então, se eu não sei fazer, mas eu faço por amor. Agora, não podemos esquecer da nossa tarefa, né? A tarefa a qual foi confiado, essa eu tenho que fazer. Eu acho que aí está a autoridade espiritual. Eu não vou fazer o que não é meu. Por exemplo, será que a patroa está aí, é? Oi, estão passando aqui perto. O que Ur e Arão não podia fazer o papel de Moisés. Correto? Exato. Ele não podia fazer, mas eles foram lá e auxiliaram Moisés. Tá bom? Tá bom? Deixa um abraço aí grande para a esposa, tá? A gente tem orado sempre por ela, pela vida dela, pela saúde, porque ela trabalha. Amém. Fala nisso, eu esqueci de falar, rapaz, hoje. Louvar a Deus pelo dia da enfermagem, né? Isso, Profissionais de exatamente. enfermaria, eu esqueci de falar isso lá no culto. Ó. Deus me perdoe, sabe que meu coração era dizer, não disse, mas era para dizer. Pequei, peço perdão. Né? E aí ela me fez lembrar disso agora, menina Daça também. Tá certo? Tá, Deus abençoe, obrigado mais uma vez. E a todos os líderes que estão aqui, aceitem essa pastoral, essa palavra, se desafie, confie, não em mim, confie em Deus, estamos juntos, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Amém? E vamos continuar levando essa salvação e a edificação do corpo de Cristo todos os dias. Tá bom? Rômulo, beijo no coração aí, tá certo? A gente se vê na quinta-feira. Se Deus quiser. Né? Quinta-feira, o culto Lagarto, né? 7 horas da noite, quinta-feira, quem quiser participar desse culto aí, se sintam-se convidados. 27, 26, 25, vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Tá encerrando. Ele vai encerrar por si próprio. Não vai nem me dar trabalho, quer ver? 16.
Hein? Tá bom? Fica com Deus aí. Tá, joia. Amém, amém. Graça e paz a todos.